Bem, pessoal, agora começando oficialmente a nossa aula, para além do nosso bate-papo inicial, queria dar boa noite e muito bom rever vocês, mesmo que virtualmente, né? Começando a nossa disciplina, nossa primeira aula de disciplina de teoria da história, que é uma aula que tem um planejamento, sei mais ou menos para onde a gente ir, mas eu queria, como eu vinha falando um pouco antes de começar a gravar, quais são as dificuldades de vocês, e a Damiana já ia trazer uma questão, né? Pode falar, Damiana, vamos começar com vocês são mais importantes do que eu. Damiana? Você está entre nós? nós? Sim, professor. Tá ouvindo? Jaqueline, todo mundo liga essa câmera dela, Jaqueline. Sim, professor, falando sobre os textos, eu estou gostando, estou terminando aqui. Daqui para meia-noite eu coloco aí no foco. Vi também o vídeo sobre o tempo, né? Uhum. É para falar sobre eles também, né? Comentar? No fórum, né? Na nossa atividade, não. Na atividade, lembrando, vou explicar mais uma vez a atividade para ficar gravado. A atividade consiste em você pegar o texto desse ao longo do tempo, que eu escolhi ele, por ele ser o menor e ser o mais complexo ao mesmo tempo, que é o professor Duval, e você sair fazendo um fichamento, mas um fichamento muito preciso, que é um fichamento parágrafo a parágrafo. São só 14 páginas. Não é do texto, né? São só 14 páginas. Não aparece 13, professor. Por que páginas, né? Porque páginas, né? Sim. Pronto, o texto tem isso. Pronto, o texto tem isso. É porque eu não decorei o número de páginas, não. Aí vocês vão pegar cada parágrafo entre uma e, no máximo, 3 linhas, dizer qual é a ideia principal daquele parágrafo. Isso é muito importante que seja mantida essa coesão para vocês realmente se apropriar do principal. Porque quando a gente escreve, quando a gente tem um texto, tem a ideia principal, tem o percurso argumentativo, e às vezes a gente sente necessidade de escrever algo que vai complementar a ideia principal, mas ela não é a ideia principal. Então, eu estou pedindo para vocês fazerem esse fichamento, parágrafo a parágrafo, e um texto que é o mais difícil da disciplina. Por isso que eu botei no começo também, que é para pegar vocês com a cabeça mais fresquinha. Lógico, a gente tem que o último texto, os dois últimos textos vão ficando mais fáceis. Em vez do texto ir ficando difícil, eu acho que o texto é melhor ir ficando mais fácil, porque tem um cansaço da disciplina, tem um cansaço da outra disciplina, tem a preocupação com prova que vocês vão ter mais na frente. Então, eu resolvi trazer um texto um pouco mais complexo. Não é nem tão complexo assim, vocês há de convir. Por ele ser um texto com muita metáfora, tem uma mais fácil. Né? Então, eu trago esse texto para vocês fazerem um fichamento de 1 a 3 linhas de cada parágrafo. Não pode passar de 3 linhas. Eu sei que muita gente tem dificuldade. Aí a dificuldade eu sugiro. Você não consegue fazer em 3 linhas. Você faz em 5, depois lê as suas 5 e diz a ideia principal dessas 5 é essa. Aí diminui. É isso que eu estou fazendo. Por quê, professor? A senhora vai lendo um parágrafo desse, mas aí, quando a pessoa lê que vai entendendo, que ele tem uma boa compreensão, a gente não escreve só 3 linhas, escreve mais. É porque além de tudo, o Duval escreve super bem, né? Aí a gente vê coisas que não é nem o interesse principal, mas lê uma vez, aí quando vai ler de novo, mas é interessante. Já tem outro pensamento, já tem outra coisa. E isso é uma forma de estudo. Não recomendo de vocês fazerem todos os textos da sua vida que vocês lerem fazer isso. Porque não dá tempo. Eu mesmo tenho aqui meu subdepois, por exemplo, eu estudo muito usando isso aqui, ó, marcadores, post-its, que é para ir marcando o texto, passagens, fazendo comentários, por exemplo. Ó, tá vendo? Aqui eu estava lendo um artigo ontem desse livro, e já botei aqui um post-it marcando um comentário escrito aqui nesse amarelo, que está embaçado aí para vocês. E é assim que eu vou fichando texto sem precisar de um caderno, porque senão a gente vai optimizar.
tenho que optimizar. Porém, como eu quero que vocês tenham uma ferramenta de aprendizado, mesmo que vocês se sintam capazes de pegar textos mais difíceis. Vocês pegarem, por exemplo, isso aqui, cadê? Não está aqui não. Mas tem um dos textos meus que eu tentei fechar assim, que é o do Jacques Derrida, que é um texto que eu acho dos mais difíceis ali na história, que é um filósofo, na verdade, que é o Força de Lei, que é um texto que eu achei muito difícil, mas eu acho que ele está na biblioteca mesmo. Eu tenho aqui os livros que eu uso mais diretamente e os que eu não uso mais assim com tanta constância, eu deixo no outro quarto. No quarto que era da minha irmã, né? Não vou pensando que eu sou rico, não tenho biblioteca não. Minha irmã saiu de casa, eu aproveitei para botar uma estrada lá no quarto dela. Aí, isso me ajudou muito. E foi um professor meu, que também foi o professor de Marcelo, um professor que marcou muito a formação da gente, que é o professor Antônio Montenegro, que fazia isso com a gente na graduação. Isso me ajudou, de fato, a conseguir alcançar textos mais difíceis. Então, eu quero fazer essa atividade não só pela minha disciplina. Eu quero fazer essa atividade com vocês, para vocês terem essa ferramenta, aplicar em vários momentos do curso. Quando vocês forem estudar, sei lá, sociologia, vocês vão ter que ler Max Weber e Durkheim. Talvez o texto do Durkheim, por ser velho, talvez atrapalhe um pouco vocês. Então, vocês olharem o parágrafo, a ideia desse parágrafo é essa, mesmo que não anotem, mesmo que não escrevam, você vai olhando assim, parágrafo a parágrafo. Ele aqui quis dizer isso, no outro parágrafo ele disse isso, entendeu? E por aí vai. Eu acho uma grande ferramenta, tá certo? Tem umas mensagens aqui, né? Professor, estou com muita dificuldade de interpretar. Eu estou fazendo tipo um resumo. Isso é fundamental. Quando você não está, você está com dificuldade de interpretação, você escrevendo e anotando, fazendo mapas mentais, fazendo organogramas, tudo isso ajuda muito. Uma coisa que realmente te ajuda. E alguns textos, eu vou ser bem sincero com vocês, por exemplo, tá aqui, esse livro aqui, que é o Aviso do Incêndio, deixa eu tirar esse efeito, eu botei esse efeito para disfarçar minha parede que está com infiltração, descascou um pedacinho aqui dela. Esse texto aqui é um texto comentando as teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin. Eu comprei esse livro do Walter Benjamin, que tem as teses sobre o conceito de história, com a minha primeira bolsa de PIBIC. Eu era terceiro período. Foi quando eu comecei a PIBIC, que é o projeto de iniciação científica. E esse livro do Walter Benjamin, que é o Obras Escolhidas, volume 1, foi o meu primeiro livro que eu comprei. O meu dinheiro. Assim. Tem um valor sentimental enorme para mim. Ele está lá no outro quarto. Não estou usando ele tão diretamente. E eu só vim entender esse livro quando eu estava no final da graduação, já no sétimo período, oitavo período. Teve um curso com a Jama Riganaban, que é uma grande filósofa, que dá aula na Unicamp, e eu fiz esse curso. E a partir do que ela falou naquele curso, eu aprendi a ler o Walter Benjamin. Então, percebam que o aprendizado às vezes é lento. E não entender, em algum momento, faz parte do aprendizado. Mas assim, eu estou aqui para ajudar. Porque quando eu comprei esse livro do Walter Benjamin, eu não estava nem tendo aula sobre ele. Eu comprei porque eu gostei. Assim. Eu vi uma palestra, vi um professor citar em sala de aula, um negócio que não era para ser o estudo do Walter Benjamin, e eu gostei. Aí do que eu gostei, eu comprei o livro, e até hoje tem coisa que eu nem entendo direito. Assim, coisas que são realmente mais complexas. Mas não entender é importante, mas eu estou aqui também para ajudar. Então, quando você chegar, tipo, eu estou com problema de interpretar, seria bom me dizer assim, eu estou com problema de interpretar isso. O que é isso? Qual o problema disso? Eu dei aula em outros polos, você já sabe,
E a teoria, né? Teoria na introdução, vocês pagaram a introdução comigo. E teve um polo, teve alunos. Eu dei a aula e estava aqui o tempo todo falando de memória, epistemologia, não sei o que. Quando a aula acabou, a menina perguntou. Quando a aula acabou, não. 2 dias depois, a menina falou para mim que não entendeu o negócio que eu falei no começo da aula. Por conta disso, não entendeu a aula. Eu não tinha como saber, porque eu não vejo nem vocês. Vocês só vejam as fotinhas de vocês. Não tenho nem o feedback da cara de vocês para saber. Então, me digam mesmo assim, o que é que falta, o que é não entendeu. E não entender é importante, não se acanhe não. Eu mesmo sou o cara que sempre levanta a mão e diz que não estou entendendo, peço para os professores me explicarem de novo. Isso da graduação ao doutorado. Porque no doutorado a gente já fica com uma certa vaidade, né? Porque é o afunilamento do afunilamento, né, do estudo. Por exemplo, minha turma de doutorado são 10 alunos. Quando eu entrei na graduação era 60, minha turma de mestrado era quase 30. Então, agora a gente tem, a gente só é 10. São 10 pessoas estudando. Então, quando você diz que não entende alguma coisa ou não sabe alguma coisa, tem gente que fica assim, meio melindrada. Mas eu admitam, assim, tipo, e estudar é isso, é não entender, se esforçar. Tem um amigo, e é bom que isso até fica gravado, que é de seu Marroquinho, um grande historiador mesmo, assim. Defendeu o doutorado, acho que uns 2 anos atrás. Fez mestrado juntos e ele engatou logo o doutorado, eu não. Se ele chegou para mim, estudar é muito mais bunda do que cabeça. A gente acha que estudar é uma atividade do intelecto, mas é uma atividade de sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, a gente tem que sempre pensar que é um esforço. É uma questão de se dedicar a algo, tá certo? Mas sempre me digam o que é que não está entendendo. Deixa eu ler aqui o que tá. Às vezes, professor, eu leio e sempre coloco assim, ó, no caderninho, vou fazendo minhas anotações, ó. Muitas. E aí, depois disso aqui, eu vou lendo o que eu escrevi, aí depois vem mais outra ideia. Aí isso vai abrindo mais, quando a pessoa começa a ler, vai entendendo, vai prestando mais atenção. Aí, vejo até sozinho mesmo, só tira dúvida, que às vezes encontra até a resposta. Né? Não sei se está dando para ver aí, todo riscado. Isso aqui já é um identificamento. Estou anotando as partes principais, anotando as ideias, às vezes até fazendo perguntas que você nem vai responder, mas aqui está escrito. Isso é isso será que isso é aquilo? Eu acho que ideias não é só para ficar na cabeça, é para colocar no caderno para ser debatido. Riscado aqui tudo. Eu pego minhas canetas e saio detonando o livro. Eu fico até com vergonha de perguntar, porque a pessoa vê que eu pergunto das ideias. Tá certo? Vamos lá agora para a aula mesmo, como eu tinha pensado. Eu vou adiantar um pouco a disciplina, porque eu tinha pensado essa aula numa questão mais ampla, assim, algo que talvez vocês não percebessem sozinhos nos textos, até por conta da experiência, né, que vocês ainda não têm, né, em relação à história, e estão ganhando, às vezes não pensam a coisa de uma maneira tão... E não tem histórico, né, assim, sem falsa modéstia, né? Não é que eu sou bom, é que eu estou nessa há muito tempo. Eu entrei em História em 2007. Em 2007 eu estava na graduação, veja. Quase 20 anos que eu estou aí nessa toada de lidar com história, de dar aula em história, de pensar teoria, de escrever textos. Inclusive, dia 30, eu vou mandar um texto para vocês. Eu escrevi um texto sobre Alagoas, sobre um cinema de Alagoas, porque eu trabalho numa instituição de pesquisa e a gente recebeu uma documentação sobre cinema, uma documentação de umas imagens que passavam no cinema lá no começo do século. Que delícia! Dentro de Alagoas, no começo do século XX. Aí tá passando um texto meu. Para a unidade, professor? Não, um texto que eu escrevi. Vai ser no brasilianas.com, que é um site lindíssimo sobre fotografia. Quem tiver interesse em história e fotografia, pode dar uma olhada nesse site.
vai ter muito documento, muita foto da época, muita imagem bonita. Tem lá um fotógrafo que é o Luiz Lavené, que é um dos primeiros fotógrafos de Maceió, de Alagoas. Tá lá, tem um texto biográfico dele, e eu vou citar ele no texto que eu escrevi. Vocês vão ver, eu gostei desse escrito. Mas essa experiência também me permite, às vezes, me deslocar um pouco e me aproximar. Então, eu vou dar uma aula agora pensando nos textos que eu coloquei para vocês, tirando o texto de Duval, que é um texto para vocês pensarem no tempo, e pensava como historiador, um tecelão do tempo, e o tempo é uma experiência por causa disso, né? O tempo não é um tempo fechado, não é um tempo que ele é natural, porque o natural do tempo seria o movimentar dos astros. É a partir dos astros que a gente escolhe o tempo, né? Como é que o tempo... Então a gente transforma o movimento em tempo. Isso é o que a gente faz. E a gente faz isso por observação, né? A gente consegue estabelecer semelhanças entre o movimento do Sol e da Lua com as horas do relógio. A partir disso, a gente conseguiu organizar nossa vida a partir do tempo. Mas percebam que isso é o que se chama de mímese, né? Tipo, imitação. A gente pega, que não é bem imitação. Mímese é um conceito grego que é mais de você se apropriar. Sabe quando criança brinca de carro? Que ela faz a zoada do carro, ela meio que ela é o carro e não é ao mesmo tempo quando ela está brincando. Isso é a mímese, isso é o poder mimético. A gente olhou os astros rodando em torno da gente, em torno da gente pensando como um homem lá da antiguidade, né? Vocês estão aí? Deu uma travada aqui, eu acho. Vocês não ensinaram. Eu tô falando sozinho. Não. Estou aqui. Senão eu fico achando que eu tô endoidando falando só. Valeu. Então, o que eu tô falando, esse movimento dos astros, a gente vai e transforma isso em tempo. Mas o tempo é uma abstração. Tanto que existiam outras formas de calendário. Como vocês viram no vídeo, né? Vocês viram que o calendário para os judeus é um, para os muçulmanos é outro, para o cristão é outro, para o japonês é outro. Então, cada cultura vai estabelecer seus calendários, sua forma de contabilizar o tempo. Então, ela não é natural, já que ela varia para todos. Assim, por exemplo, natural é a sede. Sede, e por isso tem que beber algo. A forma que a gente vai matar essa sede é a cultura. Então o tempo também é isso. Assim, a gente precisava de uma organização do tempo. A gente tem várias formas de lidar com essa passagem dos astros, o envelhecimento do corpo, e transformamos tudo isso em tempo. Ele não é natural. Os romanos, principalmente os romanos, gregos um pouco menos, mas eles acreditavam, por exemplo, que o tempo era cíclico, que as coisas sempre voltavam a acontecer. A gente tem essa impressão também, isso é bem intuitivo, né? Quantas vezes a gente acha que a história se repete, né? Que tipo, a vida está refazendo algo, reacontecendo. E a partir disso a gente tem a impressão que a história se repete. Os romanos acreditavam nisso. Os romanos acreditavam que a gente vive em cíclicos. E o ciclo era fundamental. E isso dá para trazer grandes questões para a vida da gente. Se eu chegasse, Damiana, imagina que tua vida é um ciclo. É um ciclo. Tudo que aconteceu vai voltar a acontecer. Isso seria uma dádiva ou seria um inferno na tua vida? Saber que essa aula, esse momento, tu vai estar sentado aí na frente dessa tela, não sei se está no celular ou está no computador, vai acontecer para sempre, e para sempre, e para sempre, e para sempre, se repetindo um ciclo. Isso seria bom ou seria ruim? Aí os romanos, eles vão viver a partir disso. Então eles vão tentar viver como se cada momento fosse se repetir. Por isso que cada momento tinha que ser feliz, tinha que ser potente, tinha que ser forte, tinha que ter uma superação da vida. Percebe como isso muda a forma da gente lidar com o tempo? Para o mundo medieval, na Idade Média, o tempo era estático.
porque o tempo era da espera da chegada do divino. Como a sociedade não mudava, quem era servo ia morrer servo, quem era cavaleiro ia morrer cavaleiro, quem era da igreja ia morrer na igreja. Então, a vida era estática e o tempo deles era muito mais estático. Eles olhavam para o passado como uma reverência e o futuro como uma espera. Então, estava bem apartado. O passado era tudo aquilo que passou, e o que a gente ia ter era esperar a chegada do divino, do advento, né? E seria a chegada do Messias, do Apocalipse, toda essa visão. Lembrando que a sociedade medieval é uma sociedade teocrática, praticamente, né? Cristã, mas não teocrática no sentido que Deus era o rei, né? Mas no sentido que toda a arrumação da sociedade medieval está em torno da igreja católica, da igreja católica. Mas, com o fim da Idade Média, vem a razão, a lógica, a ciência, o movimento que começa, o renascimento cultural, né, que é essa volta ao mundo grego, a uma invenção de um mundo grego, a razão. Tudo isso vai ganhando força, que vai culminar na ideia do iluminismo. Que o iluminismo é a razão, é a ciência, é achar que o desenvolvimento humano viria pela razão. E isso também vai modificar a nossa relação com o tempo. E por isso que a escola, lógico, a gente teria que, se a gente tivesse tempo mesmo, assim, a gente ia se deter em várias escolas históricas. Por exemplo, estudar a Heródoto, estudar Tucídides, estudar os ingleses na Idade Média. Então a gente ia estudar várias coisas. Mas como a gente tem um tempo muito curto, eu resolvi cortar a disciplina naquilo que realmente importa para a gente. Quando a história se tornou uma ciência. E isso é no século XIX, no século XVIII, século XIX. Que é, como eu falei para vocês, o nascimento dos Estados Nacionais. Que é o positivismo e o historicismo alemão, ou a escola alemã, né? Como pode ser dito também. O historicismo alemão e o positivismo, eles são muito informados pela ciência, pela razão, pela lógica, pela cientificidade da coisa. Então, como eu falei para vocês, o grande livro que vai influenciar a historiografia, que vai influenciar tudo do século XIX, é o discurso do método de Descartes, René Descartes. O discurso do método vai modificar tudo. Então a história vira científica. Mas tem uma característica na historiografia do século XIX, nesse positivismo, nesse historicismo, e também vai estar no marxismo, que a gente vai estudar, que o marxismo começa no século XIX, ele vai continuar pelo século XX, ao contrário do positivismo e do historicismo, que eles acabam mais ou menos ali no século XIX com as críticas da escola dos análises, com a crítica do marxismo, com a crítica da escola de Frankfurt. Então, isso a gente vai ver, essas críticas, a gente vai ver mesmo, de fato, em teoria 2. Mas a gente tem que saber que eles têm uma característica de tempo, de uma relação com o tempo. Cada paradigma histórico desse, cada paradigma científico, porque essas escolas que eu estou falando, todas essas escolas, quando eu falo dos gregos, tem uma escola de história, é uma escola no sentido da literatura. Lembra das aulas de literatura, quando se fala, não, porque tem um realismo, tem um naturalismo, tem um romantismo, são escolas. Escolas de literatura também a gente pode pensar que existem escolas de história. Então, o positivismo como uma escola, o historicismo como uma escola, o marxismo como uma escola, a escola dos análises, já está dizendo, a escola dos análises, a nova história cultural, a nova história política, tudo são escolas históricas. Eles são movimentos históricos, mas também são paradigmas. E cada paradigma histórico, além de tentar estabelecer o que é verdadeiro e o que é falso, ou então dito como Foucault dizia, né, a verdade do discurso, o verdadeiro do discurso
não é necessariamente o verdadeiro do real mesmo, que a gente está acostumado. Vai compor também, vai existir uma experiência com o tempo. E a experiência com o tempo, por mais que ela seja científica, lembrando que é o período que a história se torna ciência, ela ainda tem uma característica muito teleológica. Vocês já ouviram falar em teleologia? Teleologia é esse pensamento de que algo vai acontecer. E vem de um pensamento bem religioso, né? Tipo, tem a criação do mundo, é o passado, tem a gente vivendo aqui, enfrentando as tentações, orando ou pecando, que é o meu caso. E depois vem o Apocalipse, né? O julgamento. Isso é uma visão do passado, presente e futuro. E essa visão é muito religiosa e vai estar nessas três escolas. Só que ao invés da chegada do Messias para essas escolas históricas, ela tem um passado, um presente e um futuro que vai culminar por exemplo, para o positivista, na iluminação humana. O homem vai ser racional, vai ser científico, por isso ele vai ser melhor. É uma ideia de progresso. Não é divino, mas veja que é um mundo paraíso. É um paraíso. Um paraíso que a gente vai deixar de ter nossos problemas, a gente não vai mais se matar, ninguém vai mais passar fome, a gente vai elaborar uma sociedade mais justa porque somos racionais. Para o historicismo alemão, que tem toda a influência do romantismo, que vai olhar para o passado para descobrir as nossas origens, para a partir daí a gente se executar nessa potência das origens. Aí isso vai fazer o futuro futuro para um historiador do historicismo alemão ser a realização da potência das identidades nacionais, ser o nacional, mostrar que seu estado é melhor, que seu modo de viver é melhor. E eu já disse onde isso vai culminar, né? Isso vai culminar no fascismo e no nazismo. E o historiador marxista, ele vai viver de uma forma que vai culminar, ele vai escrever uma história, vai ter lá a luta de classe, vai acontecendo, aí cada situação, pegar a termologia, vocês já começam a aprender um pouco da termologia. Para um historiador marxista, toda situação é chamada de tese. Por exemplo, o mundo medieval, que eu já estou citando muito o mundo medieval. O mundo medieval é a tese. A antítese dele é quando começa a ter sobras, aí tem o comércio, aí o comércio reativa a circulação de pessoas e mercadorias entre os feudos, geram as cidades ganham poder, e esse poder das cidades vira um poder antítico, poder que se opõe à situação dos senhores feudais. Então, do choque entre os senhores feudais e as cidades, que as cidades que moravam nas cidades são os burgos, ou os burgueses, vai gerar as primeiras revoluções burguesas que vai pôr fim à Idade Média. Ou seja, a tese gerou uma antítese, que gerou um confronto entre as duas e gera uma síntese. O nome disso é dialética. A dialética marxista é uma dialética materialista, porque ele vai pensar sempre os modos de produção de uma sociedade e como cada modo de produção gera sua antítese, e cada antítese gera uma nova síntese, né? E essa síntese vira uma tese. Então, mundo medieval, sobras, cidade, burguesia, confrontos, revolução burguesa, idade moderna. A Idade Moderna, acumulação primitiva de capital, mercantilismo, poder dos reis, isso vai gerar mais confrontos com a burguesia cresce, se multiplica, se expande e percebe que não precisa mais dos reis para se governar. Então, novos confrontos, situação, Revolução Francesa, era contemporânea. Então, eles enxergam isso. E onde é que isso vai levar? Para o marxismo, vai levar à Revolução Comunista. Vai dizer,
o mundo de Marx do século XIX. Ele vai dizer a Revolução Industrial, o capitalismo industrial, como o auge do capitalismo, ele é tão cruel com o trabalhador que trabalha para sustentar essa relação, vai gerar confrontos e os trabalhadores vão tomar as fábricas, os meios de produção. Tomando os meios de produção, tudo passa a ser de todos. E assim acontece a Revolução Comunista para o marxista. Então, veja, a Revolução Comunista, a razão, a realização das potências do Estado Nacional, tudo isso é uma visão do progresso, é uma visão progressista da história, é uma visão que a história progride, ou seja, sempre vai melhorando. Por mais que o apocalipse vá acontecer no momento de declínio moral na Igreja Católica, fala, né? Vai ter um momento de grande dificuldade, vai ter o arrebatamento do melhorzinho e quem for feito vai ficar por aqui para sofrer. E isso vai gerar a chegada do Messias, né? Vai chegar o advento, né? Então, percebe como todas essas experiências com o tempo do século XIX, elas visam um futuro que é inevitável, um futuro que vai acontecer. Se você é religioso, você sabe disso. Você pode não estar aqui para ver, mas o Apocalipse, se você é uma pessoa de fé, vai acontecer. Vai acontecer o juízo final, o Apocalipse e tal. Você pode não viver isso, mas vai acontecer, é inevitável. Então, do mesmo jeito, é uma história para um marxista, para um historiador. Então, o futuro é inevitável. Então, se o futuro é inevitável, qual é o papel do historiador? Só conta a história. Isso é uma crítica feita pesadamente assim, a essa historiografia do século XIX. A historiografia do século XIX é uma historiografia que o historiador não tem agência sobre o que estuda. Tanto que a grande preocupação do historicismo alemão é comprovar se o documento é falso ou verdadeiro. E como eu já disse, né, são os documentos que são os documentos oficiais, porque para eles, dentro da epistemologia deles, dentro do paradigma histórico deles, da operação historiográfica deles, percebam como eu estou citando vários nomes para a mesma coisa, porque cada autor, cada pensador vai pôr dentro desses conceitos que, no final das contas, eles dizem mais ou menos a mesma coisa. As diferenças disso a gente deixa para discutir quando a gente se encontrar numa aula de mestrado. Mas, a grosso modo, a operação historiográfica, o paradigma historiográfico desse momento, do historicismo alemão, que é o século XIX, vai dizer que documentos oficiais são os documentos do Estado. Aquilo que o Estado criou. E isso é a grande preocupação do historiador, já que ele não tem uma agência de tecer o tempo, ele não é um tecelão do tempo ainda, a gente tem que sempre lembrar disso, que também não é natural que a gente seja tecelão do tempo, isso é uma invenção da modernidade, da ultramodernidade que a gente vive. Não falo modernidade do tempo, assim, da história moderna, é da modernidade do nosso moderno. Que história tem isso, né? Desculpa aí, mas a gente tem a modernidade e tem o moderno, que são coisas diferentes. A gente vive numa modernidade, mas que não é o moderno lá do século, do final do século XV, XVI. Então, essa relação do tempo com o tempo, ela é determinante para saber que tipo de história a gente vai ser, ou a gente é, ou a gente admira, ou aqueles que estão certos. Não à toa que isso foi um ranço que durou muito tempo, e ainda tem gente que vai dizer que a gente precisa de um distanciamento, seja um distanciamento ético, de pertencimento, ou um distanciamento moral, de pertencimento, sim, e um distanciamento moral. O restante, professor. Oi? Eu estou sabendo, eu estou acompanhando aqui. Daqui a pouco eu encerro essa, aí a gente entra no outro link, tá certo? Aí é o tempo da gente ir no banheiro, é bom que tem uma pausa feito em aula presencial. Aí, essa relação com o tempo diz muito da visão que a gente
entende a história. É porque essa história de um progresso inevitável, de um progresso que melhora e é sempre melhor, não necessariamente é verdade. Quantas coisas a gente progride e não é melhor? Por exemplo, se a gente for contar uma história da vizinhança, do ato de ser vizinho. Isso é possível. Isso é possível. Isso é muito possível. E a gente for contar uma história da vizinhança a partir de relatos de memória, dos desenhos urbanísticos, dos bairros, da convivência das pessoas, a gente vai perceber como caiu muito, assim, como existe um declínio. E talvez vocês que estão morando em cidades interioranas não sintam isso do mesmo jeito que uma pessoa que vive na metrópole. Porque quem anda por Maceió vai perceber isso, a quantidade de condomínio. Porque o condomínio é o isolamento. Você não conhece as pessoas que moram com você escolhe morar no condomínio porque todas aquelas pessoas ganham mais ou menos ganham o mesmo dinheiro que você, um pouco mais, um pouco menos, e tem um comportamento mais ou menos como o seu, porque você vai morar no condomínio a partir da sua renda, você vai pagar a renda, né, tipo, e não sei se vocês já entraram nos primeiros prédios, assim, nos primeiros edifícios construídos aqui no Brasil. Aqui em Recife eu conheço uns, que os apartamentos não são padrões. Então você tem um apartamento que é grande e outro apartamento que é pequeno, um que é mediano, tudo no mesmo andar. Porque ele imita a lógica da rua. Porque na mesma rua vai ter uma casa que é maior, vai ter uma casa que é menor, vai ter uma casa que é mediana, vai ter uma casa que os donos ajeitaram mais porque tinham mais dinheiro, outra não. Então os primeiros apartamentos foram construídos assim, primeiros prédios. Mas por que não continuaram fazendo isso? Porque quando a pessoa ia morar nesses apartamentos, a pessoa queria se isolar do pobre. Então, a lógica do condomínio hoje é isso. É você conviver com os seus, com os parecidos. Não à toa que quem tem dinheiro está morando nos alfavilles da vida. E cresce muito a quantidade de alfavilles, e condomínios fechados, e condomínios com cerca. E a gente, por conta disso, não investe em transporte público. Essa lógica de condomínio, por exemplo, não existe em outros países que são capitalistas, vivem na nossa mesma lógica. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm essa lógica condominial feita a gente. Eles moram até em prédios e tal, nas grandes metrópoles. Mas quem tem dinheiro em Nova York, mora no subúrbio de Nova York, em casas que não tem nem cerca. É a casa que tem uma cerca, que é aquela pequenininha. Pode falar, Dami. E também, professor, lá né? Porque casas que nem em Orlando, esse povo aqui que tem um poder maior que vai morar lá, como a cantora Simone, tem casa lá, não tem quintal, não tem nada, é tudo aberto, porque além de ter segurança, é melhor de se morar, a segurança é top das top, e aí eles tá com todo mundo ali, pode sair na rua à vontade, e também é uma coisa que é confortável, não tá preso, como aqui no Brasil. Mas lá todo mundo é armado, de vez em quando a quantidade de homicídios por arma de fogo é enorme também. É porque eles lá estão entre eles. Tudo que tem a sua parte boa e a ruim. Não tem como não ser, né? O que eu tô falando é isso, imaginar contar essa história. Mas se a gente for contar essa história aqui no Brasil, com a nossa experiência, ela progride do melhor ou do pior. A gente não convive mais com diferença. A gente não convive mais a partir da alteridade, né? A alteridade é isso, é o outro com o outro. A gente convive com o outro na mesma idade, quer dizer, o outro como o igual a mim. Então, para o cara ser meu amigo, ele tem que gostar das coisas que eu gosto, tem que gostar da música que eu gosto, tem que torcer pro mesmo time que eu, porque se não torce, a gente combina duas torcidas organizadas e se mata. O que está acontecendo ultimamente é isso, né? É uma história que não progride, pelo contrário, ela e essa ideia de progresso é uma ideia da ciência,
que também é uma ideia religiosa. A ciência não está separada da religião. Ô, Damiano, tu tem um pouquinho o teu microfone, porque tá dando eco, aí eu fico me atrapalhando um pouquinho. Obrigado, minha querida. Aí, quando a gente pensa uma história que está sempre progredindo e sempre para o melhor, essa é a história do século XIX. A gente não tem progresso e nem tem retrocesso na história. Quando a gente vai estudar algo, a gente tem que estudar aquilo que se apresenta. E pensar essa experiência como uma experiência única. É por isso que a história, às vezes, é criticada por não ser ciência. Eu até não tenho problema nenhum. Talvez a gente não seja ciência, a gente seja outra coisa que não tem um nome, que seja a história mesmo. Tem um amigo que é arquiteto, e o arquiteto tem um pé na história também, né? Um bom arquiteto é um cara que entende de história. Esse cara é arquiteto e é professor do programa de urbanismo da UFRGS. Aí, Cristiano Borba diz pra mim, são vocês, né? No sentido de a gente faz algo que não é ciência propriamente dita, porque a ciência ela requer a repetição. Por exemplo, você faz um experimento em laboratório e esse experimento tem que ser repetido em qualquer laboratório. História não tem isso. Uma coisa que acontece aqui pode ter as mesmas forças atuando nele, e aí em Alagoas acabar de forma diferente. Então, a história não se repete da mesma lógica. Então, nesse aspecto, ela não é uma ciência. Mas, como a gente tem metodologia, sistematização, aí a gente consegue vender a ideia que a gente é ciência. Porém, essa discussão, eu acho que não me interessa tanto, para ser sincero. Se história é ciência ou não. O importante é ao que serve a história, o que a gente faz com ela, para que ela serve, entendeu? Isso é, para mim, muito mais interessante. E isso tem a ver também com a nossa percepção do tempo. Por isso que eu estou trazendo a percepção do tempo do século XIX aqui, porque ela não é a percepção do tempo do texto do Duval. Porque quando ele fala lá que o historiador é um tecelão do tempo, é um artesão do tempo, o que é artesania? Artesania é você fazer algo com a mão, minuciosamente, cuidado. A peça de um artesão, ela é única, mesmo que ele seja um cara do barro, virgulino aqui do Caruaru. O cara fazia as peças de barro, ele tinha o jeito de fazer, mas nenhuma peça se repete, porque não é uma fabricação industrial, ele não tem molde daquilo. Ele vai fazendo um a uma, e a partir desse um a um, ele vai criando suas peças. Pode falar, Damiana. Até porque o historiador, ele tem que meter a mão na massa mesmo, porque para contar uma história e ter sentido, tem que ter muita pesquisa e em busca de não só ler livro, mas também em busca de pesquisa de pessoas que contem como foi aquela história, vai juntando rascunho, vai juntando, né, como se fala no texto. Para que ela torne uma história verídica, uma história verdadeira. O livro de Duval não está aqui não, mas ele tem um livro que a documentação do livro são livros. O livro como um documento histórico, porque esses historiadores que a gente está estudando aqui, essa historiografia do século XIX, ela limita muito a que tipo de documento histórico, historiográfico, que tipo de vestígio do passado é história. O Duval usa, por exemplo, na invenção do Nordeste, o romance regionalista dos anos 30, o cinema do cinema novo, as músicas de Luiz Gonzaga, tudo isso vira as fontes dele. Então, as fontes históricas também têm a ver com essa relação do homem com o tempo. Porque se o tempo é o tempo da razão, do positivismo, tudo que interessa é aquilo que pode ser ordenado. E a arte não pode ser ordenada. Então, a arte não é um objeto histórico para o historiador, lá do historicismo. O marxista, que tudo acontece pelo materialismo histórico dialético.
Se é materialista, então quais são os documentos que interessam? A economia, o documento das transações econômicas, das relações trabalhistas. Então, esses são os documentos que interessam o historiador. Então, por exemplo, a minha primeira experimentação como pesquisador de história foi no... Eu estudei moda, estava roupa. E isso não era um objeto histórico nenhum desse tipo de historiografia. Eu estou trazendo isso para a gente pensar, para a gente articular. A gente tem mais 4 minutos dessa chamada, mas como eu vou continuar falando aqui, pode se prolongar, aí eu vou dar um tempinho para a gente encerrar aqui e entrar na próxima chamada, que está tanto no grupo como no Moodle, tá certo? Vou encerrar aqui, enquanto vocês daqui a pouco, na outra chamada. É o tempo de eu ir no banheiro, tomar uma água, e vocês fazerem o mesmo, tá certo?